Boa noite, Georgia, tudo bom? Como é que você está? Tá ouvindo bem? Georgina, você podia me dizer se o som tá saindo bom? E a imagem? Boa noite, Maria Cristina. Boa noite, Clara. Ah, esqueci. Você devia ter falado isso antes. Senão eu teria posto. Eu tô com visita em casa essa semana, então as coisas ficam meia confusa, né? Boa noite, Antonieta. Tudo bom? Está quase dando a hora. Quem quiser pegar sua água para fluidificar. É, que bom, né? Que bom estarmos juntas, Antonieta. Pois é. Boa noite, Marta. Tudo bom? Boa noite para você também. Olá, meu amigo Ricardo. Tudo bem? Boa noite, Antonieta. Bom, já são 20 horas e 30 minutos. Já vamos dar início ao nosso trabalho, né, espiritual, que isso é um trabalho para todos nós.
E vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, Mestre Amigo, a nossa querida Mãe Santíssima, Mãe de todos nós e intercessora. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento. Agradecemos a oportunidade do estudo e agradecemos a oportunidade de estarmos podendo, nesse momento, estar irradiando luz para as pessoas que estiverem necessitando nesse momento. Que o estudo da noite de hoje seja proveitoso não só para nós encarnados, como para os desencarnados aqui presentes. Graças a Deus. Boa noite. Prazer enorme, saudade de todos, dessa aula gostosa, que já está chegando ao fim. Mas hoje nós vamos estudar a aula 16, o capítulo 16, que tem como subtítulo Novos Rumos. E antes de começar, vamos fazer aquele nosso resumozinho da aula anterior, para a gente não ficar, porque 30 dias são muito tempo, né? Então, na aula anterior foi o capítulo 15 que falava sobre os primeiros ensaios. E os primeiros ensaios foi justamente quando todo o grupo foi visitar o departamento de reencarnação e todos eles chegaram a uma conclusão, né, após o término, que foi o último departamento que eles foram visitar. E eles chegaram à seguinte conclusão. Eles compreenderam todas as lições, todos os departamentos, por tudo onde eles passaram, e principalmente o departamento de reencarnação, que é a finalização de todo o estudo. E nenhum deles tinha mais nenhuma ilusão que eles teriam corpos deformados, que seriam deficientes mentais, que tinham doenças graves e incuráveis, que renasceriam em ambientes hostis. E esse conjunto de informações para eles, porque eles já sabiam que não ia ter uma encarnação fácil, deixou eles deprimidos. E eles ficaram dentro dos quartos, sem sair, dentro do hospital. E aí, Roberto Canalejas, vendo isso, foi lá visitá-los e fez um convite para todos eles, né? Que eles fossem visitar os irmãos que ainda estavam internados e sofrendo, que eles cooperassem para o seu alívio e bem-estar, porque eles já iam ter alta, né? Daqui a pouco já estava na hora de reencarnar. E como eles estavam se sentindo... E aí eles foram visitar as pessoas que estavam hospitalizadas, tentaram prestar socorro dentro do possível, né? Porque são suicidas e ainda não tiveram alta. E o resultado dessa visita que eles fizeram, aqueles suicidas que estavam muito necessitados, principalmente os que estavam no manicômio, eles mudaram o ponto de vista deles. Eles saíram do puff do coitadinho e começaram a perceber que existiam pessoas piores que eles, né? E aí eles foram convidados a fazer uma visita à Crosta da Terra, que seria o último treinamento deles. E eles foram com Romeu e Alceste, que zelariam dele por todo o período em que eles estariam lá. Eles estariam próximos, mas de uma forma oculta, não de corpo presente, mas eles estariam ligados mentalmente. Mesmo porque, se eles estivessem presentes, eles não teriam mérito de absolutamente nada. E aí chegam à Crosta da Terra e começa a dar aquela paura em todo mundo, né? Camilo ficou apavorado, logo de cara, Mário Sobral saiu rapidamente desesperado procurando informações. Camilo, apavorado, suplica a Belarmino que ele não abandonasse sozinho. E aí os dois ficaram juntos e foram visitar a casa de Belarmino. E chegou lá, ele procurou a sua mãe, sem encontrar, e foi dirigir ao túmulo dele, para ver se lá ele teria alguma resposta, aonde estaria, qual seria o paradeiro da mãe dele, se ainda estaria até encarnada. E lá, entre choros e lágrimas, ele não teve nenhuma informação. E Belarmino, com aquela ilusão por estar desencarnado, ele saberia de tudo, ele questiona muito. Onde está? Ela não está no túmulo, mas onde ela estará? Em que local do infinito invisível?
E por que será que nunca mais, sendo eu imortal, porque ele já tinha essa consciência, pude encontrar minha mãe querida? E ele não entendia que ele não tinha merecimento de ver a mãe. Ele não podia estar perto da mãe, nem com ela encarnada, nem com ela desencarnada. Porque antes de vê-la, ele teria que conquistar, ele teria que quitar as suas situações com as leis de Deus. E depois de algum tempo, né, saíram de lá fatigados, porque vindo a crosta é um desgaste muito grande, e aí eles saíram de lá totalmente fadigados, e a Camilo começa a perguntar, e aí, onde é que a gente vai dormir? Onde é que a gente vai descansar? Qual é o abrigo que a gente vai ficar? E quando eles começaram a pensar assim, Teócrito, né, telepaticamente, mandou eles procurar o Fernando. Fernando era aquele que eles visitavam indevidamente lá no hospital, lembra? Que eles tinham vindo aqui na crosta para fazer aquele trabalho e houve uma ligação muito grande entre eles. E aí eles foram se dirigir para o abrigo, né, discreto e humilde, e ocupou o cômodo acima da casa, que seria o sótão, né? Porque eles não tinham condições de permanecer dentro da casa em função da vibração de cada um deles, em função da categoria também que eles se encontravam. E Camilo confidenciou ao médium, estando lá, eles se alojaram, no dia seguinte eles estiveram juntos, né, porque ali era um centro espírita, e aí Camilo confidencia a ele que ele desejava se revelar, dizer para o mundo que não morreu, que todos nós somos imortais, alertar para o perigo do suicídio através de longas cartas, com aquela escrita que todos eles conseguiam, notificando tudo que aconteceu, desde o momento do desespero do suicídio até aquele momento, com o objetivo de avisar a todos para que não fizesse mais aquele erro que eles tinham feito, Camilo principalmente, que era quem ia escrever as cartas, em relação ao suicídio. E depois, um mês depois de chegar a Portugal, Camilo teve coragem de visitar a sua casa. E em visitando a sua casa, foi sozinho, ele entrou totalmente em desespero, né? Porque ele recordou aquilo tudo. Andou pelo cômodo da casa e chegou no cômodo em que ele tinha cometido o desatino do suicídio. E aí ele ficou totalmente em crise e atordoado. E Camilo não estava preparado para esse momento ainda. Ele ainda retardou 30 dias para poder visitar a casa e até onde ele morou. E assim mesmo ele não conseguiu se equilibrar. E ele lembrou nesse momento das recomendações de Roberto de Canalejas. Parece que meu vizinho marca a hora comigo para acender o incenso dele. É impressionante, mas a gente consegue, né? A gente fica assim, mas consegue. E aí ele se lembrando, ele falou o seguinte, que é a recomendação do Roberto, que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, né? Levar auxílio a sofredores em mais críticas situações. Que nós reanimássemos ao contato com bons e sinceros amigos cujas virtudes seriam bem fortes para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometidos. E aí, é o que o Camilo faz. O Camilo, naquele momento lá, ele foi resgatado, ele viu o Alceste, né, os dois assistentes de Teócrito. Nesse momento ele se recompôs, lembrou de todas essas informações, queria voltar para a colônia, para o hospital, mas não foi possível, porque ele teria que ficar aqui, porque eles passariam aqui um período de 2 meses. E aí ele lembrou dessas orientações de Roberto, e aí ele começa a montar, volta, né, se refaz daquele estado de desespero em que ele se encontrava, e aí Camilo começa a organizar uma espécie de associação de classe, com o intuito de estudar as realizações de combater as ideias de suicida, porque o propósito dele foi esse, mas foi um inteiro fracasso, porque os encarnados preferiam interrogá-los de assuntos
que eles mesmos não sabiam, que era a respeito da vida deles, em vez de estar atento às informações das quais eles estavam ali para passar, que era o alertar em relação ao suicídio. E eles foram levados para o Brasil em função de não ter tido nenhuma possibilidade de estar ali e de concluir o intento deles, porque ninguém queria saber de nada, nem acreditava que ele era Camilo. E aí ele viu que aquela programação que eles vieram fazer em Portugal não seria possível. E vieram para o Brasil, porque aqui eles não vieram para o Brasil, porque aqui o grupo mediúnico era muito bom. Você lembra que foi feita aquela pesquisa, onde encontraram aqueles médiuns maravilhosos, mas teria o problema do idioma. E baseado nisso, eles foram praticar a caridade, porque não teria a comunicação, em hospitais, em prisões, em residências humildes e nos palácios também. E nesse momento formaram um grupo de 30 pessoas, né, dividido em determinados grupos pequenos, e aí cada um foi escolhendo a sua zona aonde eles tinham falido, né? Belarmino por causa da doença e por aí foi. E no final de tudo, Mário Sobral, cada um escolhendo a sua zona que preferia, o Mário Sobral, ele apelou pelo antigo vício e parou de ir às reuniões, faltava às expedições e sentia-se arrastado pelos locais degradantes de anteriormente. Então nós paramos aí e agora nós vamos ver um novo início do capítulo, que é a continuação, né, que tem como subtítulo Novos Rumos. E esse capítulo começa da seguinte forma, deixa eu ver o horário. Após terem passado 2 meses na Terra, Teócrito convoca seus tutelados para uma reunião decisiva. Eles estavam livres do tutelado do departamento hospitalar. Esse seria o comunicado. E Camilo fica muito preocupado. Como assim desligado, né, do departamento hospitalar? O que nós vamos fazer sem o Alceste, sem Teócrito, sem aquele grupo de espíritos protetores que ficavam orientando eles? E aí ele fala, qual seria a deliberação da direção geral? Para onde iríamos? O que seria de nós sem Teócrito, sem Roberto e Carlos Canalejas? Reencarnaríamos imediatamente ou seguiríamos por mais algum tempo aqui para estudos? Então ele tinha várias indagações, o que aconteceria com eles daquele momento em diante. E aí nós vimos que, de acordo com a opção de cada um, quem optou pela encarnação imediata, que foi Jerônimo e Sobral, optaram para encarnar e seguirem para o recolhimento para cuidar dos preparativos das próprias reencarnação. E Jerônimo e o Mário Sobral, o Mário Sobral, inclusive, era o mais aflito, porque ele não conseguia viver com a ideia de ter estrangulado Eulina, inclusive no plano espiritual ele já não tinha mais as mãos. Aí Camilo pergunta para Jerônimo, não seria melhor ficar aqui mais um tempo para poder se preparar para a posterior encarnação? Porque a encarnação agora não é obrigatório. Não precisa você ir imediatamente. Fica aqui conosco para se preparar melhor para um novo reencarne. E aí Camilo, questionando ele dessa forma, Jerônimo responde que absolutamente ele não tinha intenção mais de ficar ali. Porque ele não tinha mais tempo de tanta aflição. Ele queria logo reencarnar e cumprir com o dever, com aquele que ele tinha que fazer. E por que ele queria reencarnar logo? Porque ele sentia muita culpa e remorso. Queria quitar-se o mais rápido possível com a lei de Deus. Voltaria para o mesmo ponto, para o mesmo teatro das infrações, a fim de realizar as mesmas situações que aconteceu no passado. E aí a gente vê, como Jesus disse, né? Em verdade eu vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. E assim seria com todos nós. Enquanto a gente não se quitar com a lei de Deus,
nós seremos aquele espírito que vai e volta, que vai e volta, que há mais de 2000 anos nós estamos assim e ainda não aprendemos a lei do amor, que foi para isso que Jesus veio aqui na Terra. E qual seria a terrível expiação de Jerônimo? Porque ele já estava saindo dali direto para o departamento de reencarnação. Qual seria a terrível expiação de Jerônimo? Ele seria rico de novo para ressarcir os antigos delitos, porque ele tinha dívida a pagar com aquelas pessoas que ele pegou dinheiro, que ele não pagou, as pessoas a quem ele deu calote e tudo mais. Então ele tinha que voltar rico para quitar aquela dívida que ele deixou aqui quando ele se suicidou. E é mais arriscada... peraí, correu aqui. E por que que a prova da riqueza é a riqueza mais terrível? É a prova mais difícil que todo espírito tem medo. Quando nós estamos encarnados, a gente acha que quero ser rico, quero ganhar dinheiro, quero ganhar na loteria, que vou fazer acontecer, que acaba não fazendo nada, mas é a prova mais difícil. Porque é mais arriscada e tenebrosa do que a da miséria. É a mais difícil de conceder méritos aos seus infelizes possuidores. E a desonra ainda o ruborizaria a face espiritual de Jerônimo se ele volta para lá sem conseguir nada. Porque ele vinha com esse compromisso. E qual era o planejamento reencarnatório de Jerônimo? Gente, desculpa a voz, tá piorando. Teria o esquecimento do passado, né? Para todos nós temos. Será novamente uma pessoa rica, porque ele tem as dívidas para ter que quitar. Cuidará de capitais financeiros, porque ele teria que ter prestígio, nem isso. E enfrentará de novo as fortes tentações do orgulho, vaidade e egoísmo. Subirá no conceito dos seus semelhantes, porque dessa vez ele vai vir com uma prova que ele vai vencer e ele não vai ser visto como aquele caloteiro e aquele desonesto. Mas terá ruína financeira, certamente. Será arrimo de muitos órfãos, mesmo falido. Então, independente dele ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque ele vai ter que falir, porque na encarnação passada ele faliu. Então ele tinha que falir e passar por essa prova da pobreza, que ele não passou. Ele fez o quê? Ele foi e se mata, né? Então ele vai ter que falir e ele seria arrimo de crianças, mesmo falido. Em que família abastarda do Porto Jerônimo reencarnaria? Porque ele teria, já que ele seria rico, ele já teria que vir de uma família abastada. E essa informação foi mantida em sigilo. Só foi informado que ele reencarnaria no Porto e que será reveladas informações somente que lhe disser respeito, somente o que for útil, somente o que for para favorecer o sucesso da encarnação. Agora, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, isso não foi ser dito. E nos segmentos familiar, além dele não conhecer os pais dele e não vai vir com os pais anterior, ele também não terá filhos, seus filhos por perto, porque ele se comprometeu. E não terá família para zelar, porque a expiação dele não constitui na próxima existência de ter um lar e de ser um pai. Você se lembra que ele fez um compromisso a Maria de Nazaré, quando ele às 6 horas orou de todo o coração que ele abriria a mão dos seus filhos, mas que nunca mais o viria, mas que Maria Santíssima os retirassem daquela situação que eles estavam em decorrência do suicídio dele. Tirar a Margaridinha do prostíbulo e ajudar o filho dele que estava na prisão. E isso Maria fez. Então, ele não teria seus filhos com ele novamente, ele perdeu esse direito. Mas ele veio com um compromisso que ele contraiu com Maria, não é isso? De amparar crianças órfãs, de levantar de qualquer modo abrigos que agasalhassem a infância e se tornaria zelador dos pobrezinhos. Então, a função dele era vir à Terra,
não ter família, não se casar, não ficar com os filhos, não vir com os mesmos pais, viria num lar estranho. E Camilo fala: plaza aos céus que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira cerque a possibilidade futura. Porque Camilo já estava preocupado dele, já que ele iria falir, que ele logo montasse, abrisse um orfanato gigante, né? E aí Jerônimo, mas tudo tem seu passo quando a gente encarna. E aí Jerônimo responde que antes ou depois da ruína, ele seria arrimo de muitos órfãos de qualquer jeito. Que a pobreza e a ruína não invalidaria ele com esse segmento do compromisso no plano espiritual. E Jerônimo estava muito confiante do êxito da sua encarnação. E aí, irmão Ambrósio lhe diz o seguinte: todavia, dependerá da sua força de vontade a vitória das realizações pretendidas, porque nós temos que perseverar. Você vê como é difícil a gente assistir uma palestra, como é difícil ir à casa espírita, a gente sempre coloca alguma coisa no meio disso. Quantas situações que nós já demos para trás nessa encarnação que nem sabemos, que estava dentro da nossa trajetória. E aí passa um tempo, aquela situação volta de novo, até que a gente consegue concretizar. E qual é a possibilidade de queda de Jerônimo? Né? Porque quando a gente encarna, nós temos o esquecimento do passado e as possibilidades são muitas. E aí ele fala o seguinte: deixar-se-á enganar pelas atrações do meio ambiente que se vê submetido, esquecendo o compromisso de honra assumido na espiritualidade. Porque nós esquecemos, né? A vida seduz muito, né? O orgulho e a vaidade nos colocam um véu na frente dos nossos olhos, achando que a gente tem que aproveitar a vida. Eu acho tão engraçado quando as pessoas falam isso. Ai, você devia aproveitar mais a vida, você estuda muito. Mal sabe que é meu compromisso e é por aí que eu estou entrando no trilho, né? E é muito difícil escapar dessas influências do meio quando a gente está na luta da carne. Como é difícil, né? Como é difícil a gente focar naquilo que a gente quer. E os livros Mensageiros é um livro maravilhoso que eu acredito que o Gresk já tenha dado até esse curso. Tem casos ali de quedas de espíritos, que ali no caso são quedas ligadas à mediunidade, que são maravilhosos. E eu vou contar para ver que é um caso semelhante, né? Essa conversa foi no Centro dos Mensageiros, e para quem quiser ler a história na íntegra, está no capítulo 7, A Queda de Otávio, do livro Os Mensageiros. E a missão dele, de Otávio, era com a mediunidade, porque todo ali, nesse centro dos mensageiros, ali só encontra médiuns que faliram e médiuns que estão retornando à Terra para ver se dessa vez consegue acertar. E muito poucos médiuns que conseguiram estar ali tendo feito o que tinha que fazer. E qual era o perfil de Otávio? Qual era o perfil de Otávio? Ele era profundo conhecedor da cultura evangélica. Ele foi preparado por 30 anos para essa tarefa mediúnica no plano espiritual, com o objetivo de saldar os débitos do passado. Recebeu um corpo físico rigorosamente sadio, porque o médium também, se observar, o médium normalmente tem uma saúde boa, porque é necessário que a gente tenha uma saúde boa, um corpo físico bom, para que a gente possa receber os talentos, né? E poder utilizar, porque é um desgaste fluídico muito grande. E ele veio preparado todo com essa... E ele ainda pediu bastante talentos para que ele pudesse vir à Terra, desempenhar toda a missão dele. Inclusive ele tinha visão, ele tinha audição, ele era psicofônico, porque através desses talentos que ele receberia, entrariam com ele em contato no plano espiritual. Teve amigos generosos no plano superior, invisíveis aos seus olhos, mas, teve amigos generosos no plano
e no plano invisível, que eles ficariam aconselhando ele, através da vidência, através da audição, através de todo o talento que ele tinha. Recebia mensagem dos espíritos repletos de amor e sabedoria, através da psicografia, e a espiritualidade também através do incentivo todo o tempo pela intuição. Então ele estava todo amparado pelo plano espiritual. O Ministério da Comunicação o favoreceu com todas as facilidades. Ou seja, ele não teria uma encarnação difícil. Receberia do nosso lar socorro material cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de si mesmo. Então ele não teria dificuldade. Ele poderia ter órfãos assim ao lado dele na quantidade que ele quisesse, porque cada vez que ele estava direcionado para a missão dele, o plano espiritual ia favorecer cada vez mais, que ampliasse o orfanato, que abrisse uma outra sede, porque aí estaria o compromisso dele com as crianças. Não estaria no planejamento dele casar-se. E prometeu fidelidade aos instrutores do nosso lar, que seria fiel aos ensinamentos recebidos por eles. E aí vem e reencarna, né? E logo aos seus 20 anos de idade, receberia 6 entidades amigas que muito trabalharam por ele lá na colônia Nosso Lar. Ele colocaria todo o seu devotamento às 6 entidades amigas, dessas que o ajudou no plano espiritual no Nosso Lar, que o reencarnaria aqui com ele, estaria no mesmo momento. Teria uma reencarnação cercada de espíritos superiores e amigos. Olha só que maravilha, a gente está dentro de uma encarnação que você não tem um espírito amigo, não, você tem 6 espíritos amigos de alta envergadura. Não seria um espírito qualquer. E essas entidades ajudariam a perseverar o coração de leviandade e vacilações, não concordando com sugestões inferiores, nos domínios do sexo, das ambições incontidas e nas ganâncias desmedidas. Ou seja, ele tinha como perfil, na sua característica, na sua personalidade, ele era leviano, ele era vacilante e ambicioso. E já estava contido isso no caráter dele. E como ele receberia essas 6 entidades? Através do segundo casamento do seu pai. O pai dele já tinha 3 filhos, né, do primeiro casamento, e teve mais 3 filhos com o pai, a moça já tinha 3 filhos, né, do primeiro casamento, e ele traria mais 3 filhos com a nova união. Com isso formariam as 6 entidades, porque ela já tinha 3 filhos e teria mais 3 filhos com o pai dele. E aí o que acontece? E qual seria o objetivo dessa encarnação de Acelino? Consolar as criaturas ignorantes, perturbados e infelizes. Essa era o objetivo da encarnação dele. Ele tinha como sua mãe um modelo a seguir, porque ela era espírita cristã. Então ele veio cercado de todas as possibilidades. E qual foi a causa da queda dele? Vaidade e egoísmo doentio. Aos 19 anos ele entregou-se desesperadamente aos abusos sexuais sugerido pelo médico, porque ele começou a ter aqueles panes, né? Começou a ter aquelas situações de ver, de ouvir, de escutar, e deve ter chegado tudo junto, realmente dá um desequilíbrio danado. Foi procurar o médico, e o médico disse que o problema dele era sexual, justamente o que ele não podia ter, né? Ele não veio para casar, ele não veio para ter sexo assim, ainda mais sexo desvairido. E aos 20 anos o seu pai desencarna. E quando ele desencarna, as crianças ficam órfãs, ficam 6 crianças órfãs. As 3 dela que já eram de pai, com mais as 3 do pai dele, 6 crianças que eram os 6 espíritos. E ele vai o quê? Ele vai, eu não quero saber desse compromisso, não tem nada a ver com isso, não tive filho nenhum. E ela implora desesperadamente socorro para que ele ajudasse.
E apesar de toda a situação financeira que ele tinha boa, favorável, ele vai e não ajuda a ela e nenhuma daquelas 6 entidades. Ele simplesmente vira as costas e depois de 2 anos ela ainda é internada num leprosário e aí ele não quis saber mesmo de nenhum contato, porque ele não queria se contaminar, né? Ele não queria estar perto diante de nada daquilo. E se afastou definitivamente. Olha só como ele foi se enganando no planejamento dele reencarnatório. Olha só que cada passo que ele dava, ele se enrolava cada vez mais. E isso, ele se comprometeu na espiritualidade com isso tudo. E aí ele vai, se envolve com uma moça de baixo escalão, né? E aí fica grávida, e naquela época ficou grávida, tinha que casar. A esposa, espiritualmente, era muito inferior, muito inferior. Recebeu como um filho uma entidade monstruosa, porque aquela criança não estava planejada para vir com eles, mas era afim da mãe, né? Tinha afinidade com a mãe. A esposa e o filho infernizaram a vida de Otávio até o fim dos seus dias. Até o fim dos seus dias, Otávio não teve nenhum sossego. Aí tu vê a troca. Ele tinha 6 entidades de luz, espíritos superiores, abriu mão disso tudo por causa do egoísmo, por causa da vaidade, da prepotência, da ganância. Deixou a madrasta e as 6 crianças na miséria, porque ele não se responsabilizou com nada daquilo. E Otávio, aos 40 anos, vai e desencarna. Roído de sífilis, porque era um prevaricador, pelo álcool, porque bebia muito, né? Antigamente as pessoas bebiam até mais, sei lá, que agora, e pelo desgosto. Então ele chega no plano espiritual, em função dele não ter ouvido a consciência dele, ele quebrou com toda a programação espiritual dele. Ele chega no plano espiritual com vergonha, arrasado, com a cara lambendo no chão. De novo eu errei, de novo eu não assumi os compromissos. A cara que ele ficaria de olhar esses 6 espíritos de luz que iriam com ele para poder fortalecer ele na encarnação. E aí a gente vê como não é fácil, por mais que a gente esteja no plano espiritual, por mais que a gente planeje, por mais que a gente fique, ele ficou lá 30 anos, né? Por mais que ele veio convicto que ia dar certo, assim como Jerônimo estava convicto de dar certo. E a gente vê que estar convicto e dar certo são 2 coisas diferentes. Porque quando retornamos à pátria, aqui ao plano encarnados, nós temos o esquecimento, né? Para que a gente possa ter o mérito das nossas situações. E Jerônimo ainda teria, e aí a gente vê, Jerônimo estava vindo para ter essas crianças todas, esse orfanato todo, né? O outro era só 6 e não conseguiu, Otávio. Vamos ver e torcer para que Jerônimo consiga cumprir esse planejamento dele. E aí, caso Jerônimo entre em tentação, isso já está combinado no plano espiritual, ele estabelecerá correspondência telepática com seus mentores, porque nunca somos abandonados através da intuição, através da audição, depende se a gente tiver esses talentos, mas nunca estamos sozinhos. E isso é bom que todos nós entendamos. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Ah, meu Deus, eu não sei o que fazer. Entra em contato com seu mentor. Faça uma oração e você vai entender o que ele está te dizendo. Você vai entender, porque não é só eu que entendo, todo mundo entende. Agora tem que ter ouvidos para ouvir, né? Porque nem sempre o que a gente escuta era o que a gente gostaria de fazer. Mas sempre siga a intuição, sempre siga a intuição, a determinação não, a sugestão dos nossos mentores. E se ele fracassar, né? E se Jerônimo fracassar, o que acontece? Retorna o plano espiritual, morrendo de vergonha, e terá que recomeçar
de novo, daquele ponto em que ele parou, de novo ele não estaria com os filhos, de novo ele não estaria com a esposa, de novo ele não teria casa, nem lar, e com isso a família vai se distanciando dele, os queridos, os amores do coração, porque em cada reencarnação a gente progride, e se ele falir, ele teria, como foi o caso do outro, ele volta para aquele ponto anterior e cada vez se afasta mais dos entes queridos. E aí, o que aconteceu? Com isso, e aí o Camilo pergunta, o que aconteceu com os seus filhos, né? Porque tinha ficado de ser socorrido, que foi até o último ponto, que Camilo soube em função do retorno dele, que tinha havido aquela confusão toda. E aí ele começa a relatar. Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota que lhe ofertou afeição, um homem honesto e um homem confiável. Olha só como ela mudou a vida toda, né? De uma mulher vivendo naquela taberna, né? Catando migalhas das pessoas ali, para ter uma afeição, um casamento com um homem do Brasil. Albino é comerciante modesto em Lourenço Marques. Corresponde-se assiduamente com seu mentor, Fernando, que é aquele que visitava ele na prisão, lembra? Que foi ele que introduziu o evangelho, era ele que fazia oração, foi através dele que ele teve o amparo que ele necessitava naquele momento em que ele estava detido. Casou-se com uma bonita morena portuguesa africana e foi pai de 2 meninas recém-nascidas. Quer dizer, ele já recebe mais um par de gêmeos, né? Olha só como já foi, ele abraçou o compromisso dele, né? Em vez de ter uma filha, teve logo 2 de vez. Zulmira foi amparada pelas 2 filhas mais velhas, aquelas que tinham os maridos horrorosos, que trabalhavam em hotéis de 5ª categoria, lavando o chão, com aquela vida sacrificada. Mesmo com tudo que a mãe fez, ela ampara, as 2 amparam a mãe, a Zulmira. E Jerônimo, o Camilo pergunta, você nunca mais viu, você nunca mais foi lá? Porque já tinha passado muito tempo, né? E aí Jerônimo fala o seguinte, ele só tinha condições de ver as filhas, e a Zulmira e todo mundo, por aquele televisor, lembra? Que abria aquela tela enorme, então ele via à distante as meninas, o filho, a Zulmira, ele podia ver de longe, mas ainda ele não tinha condições emocionais de estar, exatamente, deu muita pena da Margaridinha, tudo que ela passou, né? Foi horroroso mesmo. Mas ele não tinha condições ainda. Aí eu tô respondendo aqui uma pessoa que eu tô lendo, tá? Para quem estiver vendo o vídeo depois, eu tô conversando aqui. Então, voltando. Então, ele conseguia ver, mas ele ainda não conseguia ter condições presencialmente, porque ele teve um desbarate muito grande, ele ficou muito enlouquecido, tanto é que teve que ir para o isolamento, mas ele podia ver através desse televisor, vamos botar assim, ficar mais fácil. E lembro daqueles 2 suicidas que foram lá para conseguir os pais, que teve aquele casal português e mais a mulher brasileira. Aqueles 2 reencarnariam em Portugal, o outro foi para o que seria filho da brasileira, né? O que ficou com os pais portugueses, ele foi para Portugal. E o que ficou com a mulher brasileira foi para o Nordeste, foi para o interior do Nordeste brasileiro. E nada mais poderia informar pra gente, né? Assim tá o livro, porque até mesmo para ninguém ficar procurando ninguém nas encarnações. E 2 dias depois receberam o convite do irmão Teócrito, porque eles receberam lá no hospital um convite que teria uma cerimônia e que se tratava de uma reunião solene de despedida a realizar-se na sede do departamento hospitalar, porque todos eles já estavam de alta, todos eles poderiam escolher, porque todos eles, a partir dessa cerimônia em que Teócrito vai fazer um discurso, que vai ser uma cerimônia de desligamento,
da tutela do departamento hospitalar para outros caminhos, né, que cada um vão buscar, porque eles vão dar várias condições. E aí, no início desse capítulo, a gente não pode esquecer que ele começa assim, Jesus dizendo: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E há muitas moradas na casa do nosso Pai. Nós vivemos em esferas. E dentro de esferas, às vezes, tem outras esferas. Você vê que dentro do umbral ainda tem umbral, tem as trevas, tem as regiões abissais. Quer dizer, nós temos muitas esferas que a gente pode habitar. E chegando no local da reunião do desligamento, nessa reunião que eles receberam esse convite, estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Porque eu estou falando, não sei se está muito rápido. Se alguém pudesse responder, senão não vai dar tempo de falar tudo. E nesse lugar, esses lugares reservados, as sessões eram rigorosamente separados por uma linha divisórias, tornando as arquibancadas e as tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. E é muito interessante, quando eu li essa parte, tá bom, obrigada. E quando eu li essa parte, classe social diferente, o que Teócrito quis dizer? Que a assistência era dividida de acordo com a condição moral e vibratória. Então, todo aquele grupo do manicômio ficaria no mesmo camarote das pessoas por afinidades de afinidade vibratória e questão moral. Todos que estavam no isolamento ficariam na mesma tribuna. Todos que estavam no Hospital Maria de Nazaré, que já estavam lá como Camilo e outros, ficariam exatamente, né? Como o Jerônimo não se uniu ao grupo do Camilo. Jerônimo ficou junto com o pessoal do isolamento. E o que isso quer dizer, né? Classe social, né? Tu vê, até no plano espiritual nós somos diferenciados. Só que é muito diferente classe social aqui pra gente e classe social no plano dos desencarnados. Para nós, classe social, a gente nivela pelo dinheiro. E lá, no plano espiritual, ele é nivelado pela moral e pelas vibrações emitidas. Os grupos não se misturam, só por isso. Não tem nada de material, né? E por isso que Jerônimo foi afastado de Camilo imediatamente após o seu retorno à crosta. Quando ele volta, se lembra? Que ele já não voltou mais para ficar junto com o grupo, e aí ele pede um padre para se confessar, que foi o padre Anselmo, que é o diretor lá do isolamento, e ele já foi direto pro isolamento. E quem compunha a tribuna de honra lá, porque Teócrito ia fazer uma cerimônia de despedida, e toda cerimônia tem aquela mesa, né? Aquela mesa grande, no plano espiritual também tem. Começava com Teócrito no centro da mesa, sendo o diretor do departamento hospitalar. Padre Anselmo e o irmão Miguel de Santarém, cada um ficando num lado dele. O Padre Anselmo, só para lembrar, era educador das falanges de suicidas obsessoras aprisionadas na torre, lembra? Que tivemos aquele caso. E o irmão Miguel de Santarém era um conselheiro do isolamento, aonde ficou Jerônimo. O irmão João também estava presente nessa tribuna. Ele era aquele ancião que guiava pacientes das falanges do manicômio. Então ele era amoroso, que todos eles em função de drogas, lembra? Do manicômio eram os suicidas que tiveram overdose, cozinharam seus cérebros, são os que vão ter as encarnações compulsórias por não ter condições de escolher. E Romeu e Alceste, assistente de Teócrito, se mantinha com o grupo de Camilo, apesar de pertencer a uma gradação mais elevada e hierárquica espiritual. Porque ele estava ali com o grupo do Camilo para amparar mesmo, né? Porque eles estavam todos desesperados, para falar a verdade, com medo que não tinha mais tamanho. Tirando o Jerônimo, que tinha aquela ideia fixa, e Mário Sobral, que iria reencarnar logo, que se pudesse já tinha feito isso antes, o resto era uma angústia, porque todo mundo já sabia exatamente o que era, o que vinha para eles através de uma reencarnação.
E eles ficariam ali com Alceu e com Romeu e Alceste, meio que numa liberdade vigiada, né? Estamos aqui tomando conta de vocês. E aí Camilo vai e nos diz o seguinte: de longe podíamos bem distinguir a claridade argêntea que descia de uma majestosa cúpula. Alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Penalva, o obsessor convertido sob os cuidados do padre Anselmo, e Olivier de Guzmán, depois de 38 anos de paciência e esforço. Olha só, gente, o padre Anselmo e o Olivier, eles ficaram 30 anos pacientemente cuidando de um espírito que ele relutava em relação àquele dever de casa, que era honrar vosso pai e vossa mãe. Lembra que o Agenor Penalva abandonou a sua mãe a penúria. E ele continua: e cujas feições severas, duras, dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível, porque ele sabia que a vida dele não ia ser fácil. Agenor, enfim, reencarnaria depois de 38 anos no plano espiritual. 38 anos no Hospital Maria de Nazaré, na Torre, porque desencarnado ele já estava há mais de um século. Lembra lá no início? Que ele já estava há um século desencarnado, nas trevas, né? E ele estava há 38 anos na colônia. Em meio de angústia, no meio daquela simplicidade toda da cerimônia, né? Que aí a gente vê que eles estavam direcionando muitos espíritos para a encarnação. E aí a gente vê que quando a gente faz uma reuniãozinha, porque era tudo simples, cada um nos seus camarotes, aquela tribuna lá em cima com Teócrito e os seus chefes de departamentos, né? De uma forma simples, tranquila, e às vezes para a gente fazer um lanche da tarde, a gente enfeita o pavão de uma determinada forma, e a gente tem que entender que menos é mais, né? Que tudo tem que ser, pra gente, tem que ser espetaculoso. Olha, vai fazer um casamento, gente. Ninguém casa simplesinho. Todo mundo faz aquela cerimônia faraônica e fica pagando aquilo mais de um ano, um dinheiro que podia ter até empregado em lugares mais. Mas eu não estou criticando, não. Porque se a pessoa tem esse sonho, deve realizar. Porque sonho quando a gente realiza, é a melhor coisa do mundo, mesmo depois que fique pagando o casamento em 1, 2, 3, 5 anos. Bom, espero que um dia nós aprendamos que... Ah, não, aí já passou. Aí o Teócrito começou a falar no discurso dele lá de despedida. E ele começa assim: nós vos saudamos, diletos pupilos, caros irmãos, em Jesus Cristo, e é em seu nome excelso que vos desejamos a gloriosa conquista da paz. Gente, como é difícil conquistar a paz, tanto no plano espiritual quanto aqui encarnados. Como é difícil. A gente tem que cavar dentro de nós, através da fé, através da oração, a paz. E Teócrito, a voz de Teócrito, as vibrações do seu pensamento reverberava telepaticamente, ao mesmo tempo, em vários idiomas. Ai, meu, 18. Aos espanhóis afirmava que o orador falava em o seu idioma pátrio, havendo até mesmo as expressões costumeiras do lar paterno. Os portugueses ouviram um bom português clássico de Coimbra. Os brasileiros presentes ouviam a suave e terno linguagem das plagas nativas com seus acentos próprios e sotaques. E isso aí a gente tem que saber que só espírito elevadíssimo consegue fazer isso. Lembra quando Jesus, no alto do monte, ele fazia a bem-aventurança, que todo mundo escutava, sem microfone, sem alto-falante, sem nada? Porque telepaticamente ele ia falando tudo no ouvido de todo mundo. Então, estivesse você aonde estivesse, todo mundo escutava.
Porque não era possível Jesus dentro de um barco no lago de Genezaré, na margem, todo mundo que estivesse lá na praia, vamos dizer assim, na areia, conseguisse escutar. Tudo era feito telepaticamente. E Teócrito ainda continua: não sois estranhos, meus amigos, ao móvel do presente da presente reunião, e ao vosso futuro que aqui se delineia, o destino que vos aguarda, que será concentrado em programação que devereis não apenas conhecer, mas acima de tudo estabelecer e aprovar. Eles poderiam reencarnar imediatamente ou esperar um tempo lá, e tudo deveria. Eles poderiam já, a partir daquele momento, utilizar a coisa mais preciosa que a gente tem, que é o livre-arbítrio, é poder escolher. E Teócrito ainda diz mais: desde o dia em que os umbrais dessa colônia correcional se descerraram por ordens do alto, a fim de vos receber a hospedagem, tendes vivido entre alternativas de um hospital-presídio, e o vosso próprio benefício fizemos. Quer dizer, eles precisavam ficar ali para eles serem disciplinados. Porque eles eram muito remédio. Uma do perfil do suicida é disciplina e rebeldia. Porque ele não aceita, vai e se mata. Não quero saber, não vou tentar nada. E Teócrito ainda continua: a partir desse momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós descerrarão-se agora, permitindo-vos a liberdade. E de agora em diante, novas tentativas se impõem nos trajetos novos e novos afazeres com nova vida. De agora em diante, eles sabiam que eles não morreriam mais, que eles não desapareceria para sempre, que isso que o fluido cósmico universal, tudo estava envolvido na mente de Deus. Agora eles sabiam disso, que eles eram eternos. E Teócrito continua: vós, suicida, para que vós aproveitou, Para que o vós aproveitou? Apenas para vos próprios demonstrar o grau de ignorância da inferioridade de cada um. E isso foi uma advertência para todo mundo. Tendes autorização agora para escolher. E aí ele classifica a partir desse momento. Reencarnar imediatamente. Quem escolheu? Jerônimo Mário Sobral. Permanecer por algum tempo mais na colônia como colaborador apenas, aprendendo a servir. Ficar na colônia, perambulando de um departamento para o outro, em contemplação improdutiva. Quer dizer, até ficar lá improdutivo eles permitiam. E ficar entre o invisível inferior e a terra, ou seja, na erraticidade, arriscando-se a perigosas tentativas inativos, ociosos, e a exerceres a mendicância do astral, sem algo de meritório praticar. Ou seja, eles estariam livres, eles poderiam ficar nesse espaço aqui, que as pessoas desencarnam e não vão embora. Eles ficariam soltos no astral. Ou prolongar a permanência ao lado dos mentores, iniciando-se nos conhecimentos superiores da vida, consagrando-se aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação, que também era muito bom. Eles poderiam ficar lá estudando. E qual vai ser a determinada escolha, De acordo com a consciência de cada um. Cada um, de acordo com a consciência, eles iam escolher qual seria a opção de cada um deles. E aí ele diz que ele seria concedido 30 dias para cada um deles escolherem o que eles gostariam de fazer. Se ficaria estudando, se ficaria à toa, se reencarnaria imediatamente. Então eles teriam 30 dias para discutir isso com seus mentores, e de 12 em 12 dias teria uma reunião que tiraria a dúvida de cada um deles para o que vai acontecer quando reencarnar. Eles teriam mais informações do seu reencarne. E ele fala: sois convidados a reuniões para que vós realização neste mesmo local, nos quais trataremos de tudo quanto de modo geral vossa possa esclarecer e instruir. Porque tudo era de um modo geral. Eles não saberiam nada de detalhes da sua encarnação. E aí Camilo, instinto prazer, o prazo estabelecido, grande movimentação ele verificou na fisionomia e na pacata região dos departamentos hospitalares e da torre. Porque o pátio, porque ninguém podia sair dos seus locais.
E ele conta que era uma movimentação muito grande nesse período, porque era um vindo para lá, o outro indo para lá, a turma dos exilados cruzava as alamedas, acompanhados dos seus mentores. E aí ele diz, e aí ele nos informa, quem optou pela reencarnação imediata? Agenor Penalva, Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral, que era o mais desesperado, e outros suicidas obsessores da torre no manicômio. Optaram pela encarnação em função com que objetivo? Qual seria o motivo? Um incômodo do remorso muito grande. A expectativa era enorme daquela situação que eles ainda iriam viver. Eles já queriam terminar tudo com aquela angustiosa memória de tudo que eles fizeram de errados. E esses sentimentos incapacitariam eles de qualquer outra coisa no plano espiritual. Eles não teriam cabeça de estudar, porque eles estavam empacados no passado, entendeu? Então optaram logo para essa encarnação urgente. E qual era o sentimento ao chegar no departamento da reencarnação? Porque o Camilo ficava falando para Jerônimo, não vai, fica aqui, ainda é cedo, você ainda pode estudar. E aí ele vai para a porta do departamento de reencarnação, acompanhando seu amigo, e aí ele descreve que Jerônimo, né, o sentimento das pessoas que chegavam de um modo geral lá seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de não existir outro remédio para eles do que a restituição da honra. Porque Jerônimo está reencarnando com aquele planejamento para a restituição da honra. E permanecer com os aí a segunda opção, permanecer com os como colaborador, aprendendo a servir. Vários outros se empenharam pelo estágio de operosidade da vigilância. Ou seja, vários outros ficaram lá para aprender a trabalhar mesmo, com o objetivo de sair mais fortalecido. Outros queriam permanecer na colônia, como Camilo, João de Azevedo, Belarmino e alguns outros que se manifestaram esse interesse. Com que objetivo também? De adquirir maiores estudos, para que eles estivessem mais preparados no momento de reencarne. Mas esse período que ficaria lá seria temporário e geralmente curto. Né? Tipo assim, vou ficar aqui 1 século estudando e me livrando daquele reencarne difícil que todos eles já sabiam que iam ter. Ai, meu Deus. Vou ter que pular aqui. E aí chega na hora da despedida, né? Cada um toma o seu rumo. Joel abraça todo mundo sorrindo, dizendo que eles teriam paciência, mas todos ainda iriam se ver de novo. Camilo, saudoso dos seus amigos, se despede. E aí ele fala: e ao entardecer no dia seguinte, já terminando a nossa aula, deixamos o departamento hospitalar num veículo modesto, veio nos buscar. Deveria ser um aeróbus, né? Um veículo modesto, não acredito que deva ser nada. Se bem que um aeróbus era coisa dessa, né? Que era lindo que só. Tomamos lugar e, confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, porque eles não estariam mais na colônia, né? Não estariam lá mais no hospital. E aí a gente vê a transformação, como eles já tinham se melhorado. Porque ele descreve o seguinte: a paisagem se coloria de formosos tons de madrepérola, flores surgiam à beira das estradas, caprichosamente cuidadas. Então a paisagem, no momento que eles são libertados, né, que eles puderam ter a condição de escolher, porque estavam indo para estudar, a paisagem mudou, não era mais monocromático, eles já podiam ver cores, né, porque eles já tinham condições de estar em contato com cores. Olha só uma coisa que a gente está em contato com cores e nem percebe. Eles saíram do monocromático para o colorido. E quando os primeiros casaril de Metrópolis Hindu apareceu aos nossos olhos, surpreendidos, que julgavam sonhar. Quando eles Hindu, né, aqueles palacetes maravilhosos, e eles começaram a achar: gente, a gente está vendo cor, a gente está vendo flores,
estamos vendo essas construções faraônicas aqui, nós estamos sonhando. E Camilo vai e fala: louvado seja Deus. Era, pois, verdade que havíamos progredido. As cores definiam a melhoria espiritual deles. Olha só, hein? Uma tonalidade definia isso tudo. E na medida nós vamos progredindo e alcançando as esferas superiores. Isso é de lei. Nós vamos cada vez subindo mais. E isso é um progresso que também é da lei de Deus. Porque Jesus disse: não turbe o vosso coração. Não é? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E assim a gente termina esse capítulo de hoje, que eu acabei cravadinho. E agora a nossa próxima aula é dia 20/11, tá? É 20/11 mesmo? Deixa eu ver aqui. Outubro, novembro... Não, 29... Ah, não. Novembro é 29, não é 20 não. 29 de novembro será a nossa próxima aula. Nós estaremos entrando na terceira e última parte que vai dessa aula. Agora nós vamos ver a cidade universitária. Gente, é um espetáculo. Vamos conhecer espíritos ali maravilhosos. E o tema vai ser a mansão da esperança. É uma aula também muito gostosa. Já estamos chegando ao fim do nosso livro, né? Já estamos há 2 anos, começamos esse livro na pandemia, perseverando até hoje. Eu vou ficar com saudade desse livro, gente. Vou ficar com saudade de vocês, sabe? Esse convívio mensal, agradável, gostoso, essa troca de energia, essa troca de fluido, esse carinho de vocês pelas mensagens doces e delicadas, pelo carinho da Simone, dessa dirigente, que é um espetáculo, que tem um coração maior do mundo. Mas chegamos ao fim da aula, vamos obedecer o horário porque temos que ter disciplina. Vamos agradecer a Deus, a Maria Santíssima, a todos os nossos protetores espirituais, a oportunidade dessa aula, a oportunidade desse conhecimento que Camilo nos trouxe, tão rico, tão sublime e que nos evita tantas coisas mínimas durante a nossa encarnação. Porque o livro é tão rico que nós passamos a achar besteira aquilo que a gente valorizava antes. Agradecemos, Senhor, por tudo. Higienize nossas casas do teto ao chão, retirado todos os miasmas impregnados por nós. Nos ajude, Senhor, a nos renovarmos agora nesse planeta de provas e expiações, para que a gente possa contribuir com o planeta, com as nossas boas vibrações, ainda mais nesse momento tão difícil que nós nos encontramos. Proteja, Senhor, nosso Brasil, proteja nosso país, proteja o nosso verde e amarelo. Que consigamos, Senhor, ser realmente a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.